Os fungos, eles são um grupo bastante diversificado. Então, tem fungos unicelulares e celulares, como as leveduras, usadas para fazer pães e bebidas com gás, e também há espécies pluricelulares, ou seja, que têm diversas células. O bolor, ou mofo, que vocês estão vendo na imagem, é um exemplo de fungo pluricelular, que, ao atingir certo tamanho, pode ser visto a olho nu. Aí, vocês estão vendo na imagem. Assim como a bactéria, os fungos eles desempenham um importante papel de decompor a matéria orgânica do ambiente, contribuindo para o ciclo da matéria. Esse tipo de micro-organismo vive no solo, na água, nos vegetais e em animais. Mas a maioria dos fungos vive no solo e se alimenta de restos de animais e plantas. Os fungos também podem provocar doenças nas plantas e nos animais, como a micose nas unhas e na pele. Observa a imagem, nós estamos falando dos animais, mas os seres humanos também são animais, né? Racionais. Alguns fungos produzem uma grande estrutura reprodutiva, facilmente visível a olho nu e muito característica, no caso, aos cogumelos. Olha, tem que ficar atento, porque existem tipos de cogumelos que podem ser comestíveis e existem outros que têm uma substância venenosa que pode causar alergias e reações muito graves no corpo. Então, não fiquem tocando em cogumelos que você não conhece no ambiente. Protozoários. Os protozoários também são micro-organismos unicelulares que vivem em ambiente aquático ou terrestre, úmido com a lama. Existem protozoários que vivem dentro de outros seres vivos, em alguns casos causando doenças, mas nem sempre isso acontece. Um exemplo são os protozoários que vivem dentro do intestino dos cupins. Apesar de se alimentarem de madeira, sozinhos os cupins não conseguem fazer a digestão desse material. Então, não conseguem aproveitar seus nutrientes. Então, por isso, a presença dos protozoários capazes de digerir a madeira é benéfica aos cupins. Essa relação é boa, tanto para os cupins quanto para os protozoários. Os cupins conseguem aproveitar os nutrientes da madeira e os protozoários conseguem abrigo e alimento. Observem, né? Microalgas. As microalgas, também conhecidas como algas unicelulares, são micro-organismos que vivem principalmente em ambientes aquáticos. Algumas podem habitar folhas e caules de planta e até mesmo o solo, desde que acumulem água. Uma característica importante desse micro-organismo é sua capacidade de realizar a fotossíntese, porque elas são uma espécie de planta, absorvendo gás carbônico e liberando o gás oxigênio para a atmosfera. Dessa forma, as microalgas formam a base das cadeias alimentares dos ambientes aquáticos. Líquens. É muito provável que você já tenha visto alguns e não sabe como é que o nome dele era, né, no caso. Então, imaginando que era plantas ou fungos, vocês não sabiam que o nome era líquens. Na verdade, os líquens são estruturas formadas pela união de certos fungos com microalgas, uma mistura, tá? Eles costumam ser observados em troncos de árvores e até mesmo sobre rochas. Ao contrário do que possa parecer, eles não causam dano às plantas, que lhes servem de suporte. Existem grande diversidade de líquens no mundo. Já se conhecem cerca de 20 mil espécies. O formato, o tamanho e as cores são bastante variadas, conforme os fungos e os microalgas que os compõem. A presença de líquens no ambiente geralmente indica que o ar está limpo no local, pois esses seres vivos são sensíveis à poluição, tá, gente? Eles não gostam de ambiente poluído. Então, se você vê um link, esses links aí, você já sabe que esse ambiente é limpinho, porque eles gostam de um ambiente limpo, sem poluição. E por último, vamos ver os vírus, né? Ao contrário dos micro-organismos que estudamos até o momento, até aqui, né? Os vírus não são formados por células. Em geral, eles são ainda menores que as bactérias e qualquer outra célula do ser vivo.
como sua estrutura celular é bastante simples, né? A sua estrutura celular é bastante simples. Eles dependem de outros seres vivos para conseguir se reproduzir. Por esse motivo, os vírus são considerados parasitas obrigatórios e geralmente causam doenças nos seres vivos. Quando eles encontram uma célula que consegue invadir, o vírus entra e consegue se reproduzir. Ele vai se multiplicando, utilizando as estruturas das células que foi invadida, tá? E em muitos casos, a célula invadida acaba se rompendo com a quantidade de vírus em seu interior e, como consequência, o corpo desse ser vivo pode ficar doente. Um vírus muito atual é o vírus que a gente está vendo aí, que é o Covid-19, né? Coronavírus.